Qual a chance de o Palmeiras contratar reforço do exterior até terça-feira? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre os últimos dias da janela de transferência alviverde. Preciso falar também sobre Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, que teve duas propostas de fora. Existe alguma chance de Felipe Luiz ser demitido depois do vice-campeonato na Recopa Sul-Americana? Falo ainda sobre o São Paulo, a busca de Everton Cebolinha por um novo clube, Neymar cobrando muito forte a diretoria do Santos, Leonardo Jardim em Belo Horizonte, apresentação do novo técnico do Galo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e uma diretora da Conmebol admitindo o incômodo com o predomínio brasileiro nos títulos da Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Benfica suspendeu 5 sócios torcedores identificados por ofensas racistas contra Vinícius Júnior. Mas, na nota oficial para tratar sobre o tema, o Benfica nem cita o nome do atacante brasileiro e fala em comportamentos inadequados de natureza racista. Bora contar que a Portuguesa segue seu planejamento e vai dar 3 dias de folga para os atletas depois da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e da garantia de mais R$950 mil como prêmio da CBF. Portuguesa, que só volta a campo em 2 semanas, aguarda o vencedor do confronto entre Porto Vitória e Avaí, que se enfrentam na próxima semana em Santa Catarina. Hora de te atualizar sobre a Conmebol. E há uma diretora da entidade sul-americana incomodada com o domínio dos brasileiros na Libertadores da América. Nas últimas 8 edições, somente em 2018 não houve nenhum brasileiro na decisão. Em 5 delas, só tiveram brasileiros. E o Brasil venceu todas as finais desde 2019, um recorde na competição. É diante desse cenário que Montserrat Jiménez, diretora jurídica da Conmebol, admitiu em um evento na Hungria que esse domínio não é bacana, não é legal. Ela disse, abre aspas, hoje já há uma diferença econômica no Brasil para os 9 países sul-americanos. E isso significa que o deslocamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto. Ela fala em descolamento do Brasil em relação a outros países por conta do incremento das SAFs. Ela recebeu antes desse evento uma informação do Marcos Mota, um advogado super respeitado no Brasil, de que até 2029 praticamente todos os clubes da Série A serão SAFs. E ela imagina que se já há um domínio brasileiro hoje, a partir do advento maciço das SAFs no Brasil, a diferença vai ser gigante. Você concorda, discorda, o que pensa sobre a Conmebol incomodada com essa hegemonia brasileira? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora te atualizar sobre a apresentação de Eduardo Domingues como novo técnico do Atlético Mineiro. A apresentação aconteceu nessa sexta-feira e o Domingues se mostrou bastante feliz com o elenco que tem à sua disposição. Ele disse, abre aspas, para mim, o melhor que o Atlético tem hoje é a grande quantidade de bons jogadores, bons projetos. E eu acredito nesses atletas. Estreia do Barba acontece no domingo, 18 horas, contra o América no Independência. Por conta do empate no jogo de ida, há a necessidade do Atlético de vencer o Coelho para garantir vaga na decisão. O outro finalista será conhecido na semifinal desse sábado, quando o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre. O Barba também foi perguntado sobre as conversas com dirigentes do Atlético. Ele contou sobre os 3 pedidos de Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, para ele. Abre aspas para o treinador, um time organizado, um time com alma e um time que represente o torcedor com identidade, tanto fora quanto, sobretudo, dentro da nossa casa. Você, torcedor atleticano, tá animado? Que pensa sobre esse argentino de 47 anos de idade que vem de 5 títulos em seu último clube, o Estudiantes de La Plata? Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o treinador que fez enorme sucesso no Cruzeiro e que admitiu que já está propenso a receber propostas depois de resolver problemas pessoais. O Léo Jardim vai estar em Belo Horizonte na próxima semana. Ele é esperado para um casamento de um parente de Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Importante destacar que o Cruzeiro hoje só não demitiu o Tite porque ainda tem a esperança de ser campeão mineiro.
qualquer outro resultado, como a eliminação na semifinal, ou a perda do título, seja para Atlético ou América, e o Tite será demitido. E aí o plano A, B, C, D e todo o abecedário vai ser, obviamente, Leonardo Jardim. Treinador que só deixou o Cruzeiro porque quis, mas manteve uma excelente relação com o dono da SAF cruzeirense. Existia um pequeno grande problema entre o Leonardo Jardim e outro dirigente do Cruzeiro no segundo semestre do ano passado. Vamos entender se esse problema já foi superado ou não. Só para completar, registrar que Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam nesse sábado. O fato de o Cruzeiro ter vencido a partida de ida por 2-1 permite a Raposa empatar para chegar à decisão. Grande responsável pela vitória, que tirou o Santos da lanterna do Campeonato Brasileiro. Neymar cobrou muito, mas muito forte dirigentes do Santos. Na reunião da última segunda-feira, cheguei a tratar sobre esse encontro, que contou com a presença de atletas e do presidente Marcelo Teixeira. Queria contar alguns bastidores a mais. Nessa reunião, Neymar chegou a afirmar que é inadmissível que pessoas próximas a Marcelo Teixeira, que nada tem a ver com o departamento de futebol, estejam no dia do clube e nas viagens. Uma dessas pessoas que incomodam demais é Daniel das Panelas, membro do comitê de gestão e alguém da confiança do presidente Marcelo Teixeira. O Neymar e outros atletas do Santos deixaram claro que não querem mais a presença dessas pessoas. Até porque muitas informações são vazadas, segundo o elenco, a partir dessas pessoas, e elas também trabalham para derrubar o Juan Pablo Vojvoda, alguém da confiança dos atletas. Pude apurar que em determinado momento até o pai do Neymar, através de uma videoconferência, participou desse encontro e também mostrou enorme incômodo. A presença de influenciadores que cobrem o Santos no dia a dia de treinos e jogos também tem incomodado. Vamos ver se dentro de campo o Santos consegue corresponder. A vitória contra o Vasco foi super importante e tirou o time da última para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro, e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13,5 milhões de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação para o seu próximo clube tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Bora falar agora que dia de jogo também é dia de churrasco. Manda brasa, é Perdigão na brasa. Estou colocando na tela o QR Code da Perdigão para você apontar seu telefone celular e conhecer a linha completa de produtos que vão transformar seu churrasco. É garantia de um churrasco bem sucedido. Hora de falar sobre renovação assinada no São Paulo. O tricolor se acertou e agora definiu a extensão do contrato de Marcos Antônio. O vínculo que terminava em 2029 foi prorrogado até 2030. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas esse ano faz diferença? A grande verdade é que a extensão do vínculo passa mais pelo aumento salarial do atleta, para deixar o Marcos Antônio super à vontade para permanecer no clube, do que qualquer outra coisa. Jogador que vinha sendo bastante assediado, especialmente pelo Flamengo, José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, é apaixonado pelo Marcos Antônio e fazia força para contratá-lo. Com a extensão do contrato e o novo patamar financeiro do Marcos Antônio, São Paulo se sente tranquilo com
com a permanência do atleta. Hoje o Marcos Antônio só ganha menos no elenco do tricolor do que Lucas Moura e Caleri. Luciano e Marcos Antônio, que recentemente tiveram seus contratos prorrogados, estão na casa de R$1 milhão por mês. Jogador que foi comprado da Lazio por 4 milhões e 200 mil euros. A primeira das 4 parcelas anuais vai ser paga apenas no mês de setembro. Baita contratação, grande acerto de Rui Costa e companhia. Hora de falar sobre risco de demissão para Felipe Luiz. O treinador do Flamengo, que venceu praticamente tudo em 2025, já corre algum risco de cair? Essa pergunta foi feita a partir de outro tropeço. O Flamengo foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira, terceiro vice-campeonato consecutivo. O time havia perdido o Intercontinental de Clubes para o PSG no fim do ano passado, perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians outro dia e agora a decisão da Recopa pro Lanús. Apesar da enorme insatisfação do torcedor do Flamengo, que mandou o Felipe Luiz tomar caju depois da derrota para o Lanús no Maracanã, Felipe Luiz está garantido. Não se pensa nesse momento em demissão, até porque José Botto, o diretor executivo de futebol do Flamengo, entende que o melhor nome para gerir, para comandar, para tocar esse Flamengo é o Felipe Luiz. Mas posso assegurar que o Felipe Luiz perdeu o direito de desperdiçar taças. E logo mais, o Flamengo tem decisão do Campeonato Carioca. Depois de vencer por 3-0 Madureira no jogo de ida das semifinais, dá para imaginar que o Flamengo estará na decisão. Se perder a taça para Fluminense ou Vasco, a tendência é que o Fluminense seja o adversário na decisão, aí sim Felipe Luiz vai começar a correr risco de cair. Até porque Leonardo Jardim, treinador que foi procurado no fim do mês de dezembro do ano passado, enquanto a renovação com o Felipe Luiz não acontecia, o Leonardo Jardim já admitiu que estará à disposição do mercado a partir de março, ou seja, a partir da próxima semana. Só é importante registrar que Felipe Luiz, em seu processo de renovação contratual, acabou se distanciando do presidente BAP. O BAP entendeu que o Felipe Luiz e seu empresário Jorge Mendes jogaram muito pesado, e isso desagradou. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe agora mesmo o app da Magalu. Só apontar seu telefone para o QR Code que eu estou mostrando na tela, escolher os produtos e esperar dentro da sua casa. Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de 2 propostas do exterior, uma delas da Premier League. O Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de R$21 milhões por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus R$250 mil mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiat, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês, recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a R$605 mil mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. Há anos conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Jogue com responsabilidade, estou mostrando o QR Code da Bet365 para você fazer sua fezinha, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Vai haver reforço no Verdão até terça-feira. O Palmeiras tem somente até 3 de março para registrar atletas que venham do exterior. E os grandes alvos palmeirenses não estão no Brasil. Nino, zagueiro do Zenit, Fabinho, volante do Al Ittihad, Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid. O Almada a gente pode descartar por completo.
nem o Almada, nem o Atlético de Madrid querem fazer negócio com o Verdão, beleza? O Fabinho também não será contratado até terça-feira em hipótese alguma. Titular absoluto, peça da confiança do Al Ittihad. Seu contrato na Arábia Saudita se encerra em junho e ele vai aguardar por propostas do exterior antes de definir se volta ao Brasil ou não. Nesse caso, o Palmeiras passa a ter chance a partir de julho. A situação do Nino é aquela em que o Palmeiras mais insistiu. Há um acordo fechado entre Palmeiras e o atleta. Salário, tempo de contrato, luva, falta o principal, o acordo com o Zenit. O clube russo tem deixado bem claro que só vai topar negociar o Nino a partir do fim da temporada europeia, ou seja, a partir de julho. Então, se tudo correr dentro da lógica, o Palmeiras não deve apresentar mais nenhum reforço até 3 de março. Vai sobrar uma última alternativa para o Verdão, de contratar alguém que tenha atuado nos campeonatos estaduais. Nesse caso, atletas que jogaram estaduais vão poder ser registrados por novos clubes no Brasil até 27 de março. Terça-feira se encerra a janela para atletas que vêm do exterior ou que não tenham disputado estadual. Todos os demais casos de jogadores que estiveram nos estaduais podem ser registrados até 27 de março. Palmeiras que só tem 2 contratações na temporada. Marlon Freitas, jogador ex-Botafogo, e John Arias, comprado do Wolverhampton. Enquanto isso, 6 atletas deixaram o Palmeiras de 2025 para 2026. A saideira sobre o Verdão: 15.700 ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras e São Paulo domingo na Arena Barueri. O estádio tem capacidade para 31.452 torcedores. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau.